estamos todos nos ouvindo, resolvemos os probleminhas técnicos, está tudo certo, acontece. Eu vou retomar então para o pessoal que estava ouvindo sobre o laboratório, que às vezes não conhece sobre o laboratório, não sabe o que é. Como eu havia dito, é uma formação de 2 meses, cujo objetivo é desenvolver competências analíticas para ajudar na tomada de decisão baseada por dados e evidências. E os times que participam com a gente desse percurso, pessoal, o objetivo é desenvolver uma solução de dados nesse curto período de tempo que a gente tem aí, aproximadamente 2 meses, e essa solução, de alguma forma, auxilia a sociedade. Todo esse desenvolvimento ele é acompanhado de mentores especialistas aí nas mais diversas áreas da ciência de dados. E aí, nesse ano, claro, como a Fê falou, a gente fez uma edição totalmente nova, totalmente virtual, uma edição Covid, onde o objetivo foi trazer secretarias estaduais que pudessem desenvolver produtos que auxiliassem na crise gerada pelo Covid aqui no Brasil. Então, a gente teve como participantes dessa formação a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a Secretaria de Saúde de Pernambuco, a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, a CEPLAG do Alagoas e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, a CEAPA. Tá bom? Então, pessoal, como objetivo desse momento, a gente então vai pedir com que as secretarias apresentem os seus produtos de dados em formato de pitch, que é uma fala, um discurso rápido, certo? E aí, para isso, a gente vai ter também comentários de uma banca que está aqui presente com a gente, que vai avaliar esses produtos de dados. Então, como é que vai funcionar, pessoal? A gente vai ter 10 minutos para cada secretaria apresentar o seu produto de dados. E aí, sempre que uma secretaria apresentar o seu produto, os próximos 10 minutos são para comentários da banca, certo? Então, ao total, aí 20 minutos por secretaria. Repetimos esse ciclo 5 vezes, né? São 5 secretarias, totalizando um encontro de aproximadamente 2 horas. Certo? Vamos lá, então, podemos começar? Eu vou chamar, então, agora, para apresentar esse nosso a primeira rodada de pitches, a Maria Laura Starling, representando o time da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, que desenvolveu uma solução de dados visando aumentar a celeridade nas tratativas e confiabilidade dos dados de vigilância epidemiológica no contexto da Covid-19. Então, Maria Laura, você pode compartilhar sua tela e iniciar o seu pitch, tá bom? Conseguimos. Certo. Pessoal, a gente está liberando então para conseguir compartilhar. Daqui a pouco a Maria deve conseguir compartilhar sua tela. Só um momentinho. Então vai ser sempre assim, tá, pessoal? A gente vai chamar uma secretaria para apresentar. Essa secretaria vai ter 10 minutos, depois a banca entra com comentários, 10 minutos também. E aí a gente passa para outra secretaria e assim vamos fazer 5 vezes, tá bom? Só mais um momentinho. Só mais um momentinho. E aí, pessoal, para encerrar também... falar do mentor deles, né? Falar um pouquinho dos mentores. Vamos aproveitar, que são então, pode ser? pessoas tão importantes, né, Thiago, para a gente. Com certeza. Eu vou aproveitar, então, para agradecer já de antemão. A gente ia deixar para o final, mas agradecer de antemão aos mentores que participaram dessa formação com a gente. O Gabriel Ferrari, que mentorou a CEPLAG do Rio, a Virgínia Raiman, que mentorou a CEPLAG do Alagoas, o Vitor Almeida, que mentorou a Secretaria de Saúde de Pernambuco, a Dinara Fernandes, que mentorou a CEAPA de Minas, e a Bárbara Fernandes, que mentorou a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Então, muito obrigado, mentores e mentoras, por todo o esforço, por toda a dedicação e ensinamentos que vocês trouxeram para a gente durante toda essa formação também. É isso aí, agora estamos prontos. Então, certo, Maria Laura, lhe convido a apresentar a sua apresentação e começar o seu pitch, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Laura e eu estou aqui hoje representando a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais.
Eu vou contar um pouco para vocês da nossa jornada junto com o Laboratório de Dados da STEB. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença dos meus colegas de equipe que estão assistindo, da nossa mentora Bárbara, que foi essencial nesse projeto, e todos os outros integrantes da SES e da CEPLAG que também estão aí assistindo o evento. Durante esses minutinhos, eu vou falar um pouquinho sobre a sala de situação no contexto do Covid-19, alguns desafios que temos enfrentado, o objetivo do projeto desenvolvido, o mapa de dados, que é o nosso produto de dados desenvolvidos, e algumas conclusões e próximos passos que a gente quer realizar. Bom, a sala de situação ela já estava dentro da gestão atual, só que a pandemia ela teve um efeito catalisador nisso, ela acelerou todo esse processo. Antes mesmo da primeira confirmação de caso de Covid no estado, o COIS já havia sido montado e um time intersetorial da secretaria começou a coletar, analisar e publicar informações, tanto para poder auxiliar a gestão na tomada de decisão, quanto para poder promover uma transparência com a população em geral. Atualmente, a sala é responsável por todas as diretrizes de coleta de dados, de tratamento e de análise de dados sobre o Covid-19. Enfim, não foi um trabalho fácil até o momento, mas a gente já conseguiu publicar mais de 470 boletins epidemiológicos, entre informes diários e boletins especiais temáticos. O portal do Estado sobre o coronavírus, ele chegou a ter quase 2 milhões de acessos só de junho a outubro desse ano. A nossa ferramenta de BI, que é disponibilizada nesse mesmo portal, no mesmo período, ela teve mais de 200 mil acessos. E a gente também construiu um site para que as regionais pudessem ter acesso a um painel de Business Intelligence só delas, com informações mais detalhadas, que já conta com mais de 280 usuários espalhados no estado inteiro, que utilizam essa ferramenta diariamente para balizar as suas ações dentro da sua rotina. Mas a gente enfrenta alguns desafios. O primeiro desafio é o tamanho do estado de Minas Gerais. A gente conta com 853 municípios e uma população que tem mais de 21 milhões de habitantes. E é um estado extremamente diverso e com algumas desigualdades. Por isso, a gente teve o desafio de criar uma estratégia que fosse capilarizada o suficiente e também que fosse adequada a diferentes níveis de fluência em dados. E por isso, essa estratégia, ela deu tão certo até o momento, que a gente teve esse cuidado de transformar em uma estratégia capilarizada. Mas, além disso, além do tamanho do Estado, a gente também enfrenta a questão de que existem muitos sistemas de informação que não são integrados e que não são da governança interna da Secretaria. E eles também não conseguem suprir todas as demandas de informação que a gente precisa, o que acaba gerando um problema de ter um monte de planilhas paralelas que também nos trazem informações importantes para o combate da pandemia. E também um volume altíssimo de dados, a gente chega a ter base com mais de 3 milhões de linhas, e isso demanda uma alta capacidade de processamento. Algumas das nossas rotinas demoram quase 6 horas para serem rodadas diariamente. E por causa desses desafios, a gente chegou no objetivo que o Ti falou no início, quando ele foi me apresentar, que é conseguir aumentar ainda mais a celeridade nas tratativas e a confiabilidade das informações geradas pela sala de situação, dentro desse contexto do Covid-19. E para poder construir isso, a gente chegou no nosso produto de dados, que foi um mapa de dados da sala de situação. Um mapa de dados, ele nada mais é do que uma representação gráfica do fluxo de dados que a gente tem. O nosso mapa, eu vou apresentar ele aqui para vocês, ele foi construído numa ferramenta chamada Miro, e ele partiu de um diagnóstico baseado em ETL, né? De todos os nossos sistemas, os atores, a forma de publicação, a forma de tratamento desses dados. E com base nisso, a gente conseguiu começar a repensar todos os nossos processos de trabalho. A construção desse mapa ela foi essencial para a gente começar a planejar melhor a nossa força de trabalho, evitar a duplicidade de esforços e começar um redesenho de processos visando a maior eficiência de como a gente lida com dados dentro da sala de situação. Vou dar um zoom aqui para mostrar melhor. Aqui estão todos os sistemas que a gente utiliza, que não são integrados entre si,
a forma como a gente utiliza para poder transformar esses dados, o produto final que é carregado, as visualizações que a gente gera, e o que a gente chama de produtos de dados, e a forma como a gente publica ou disponibiliza esses dados de acordo com a necessidade. Nesse sentido, as conclusões que a gente tira desse processo é o seguinte: a construção do mapa de dados foi extremamente essencial porque ela levou a gente em um momento de repensar os nossos processos de trabalho. Ela nos deu a oportunidade de diagnosticar muito dos nossos desafios, mas também de ficar bastante inspirado com as possibilidades. Uma das nossas possibilidades, que é um projeto que já está em andamento, é a ampliação da sala de situação, para o monitoramento de outros dados para além do Covid e a construção também de um comitê de governança de dados. Tudo isso para que esse momento que a gente está vivendo realmente se torne um legado para a saúde de Minas Gerais. Como acho que todo mundo sabe, esse ano não foi um ano fácil para Minas Gerais. A gente teve uma crise no período chuvoso, a gente teve a questão do dietileno glicol na cerveja e o coronavírus. E a gente precisa registrar esses momentos que a gente está vivendo para que cada vez mais a gente consiga estar preparado para fazer uma vigilância em saúde melhor em caso de novos eventos como esse. Hoje é uma data um pouco memorável, porque no dia 5 de novembro, há 5 anos atrás, rompeu a barragem de Mariana. E hoje nós estamos bem mais preparados para lidar com situações de crise do que estávamos 5 anos atrás. Mas a gente ainda não está exatamente no momento, na situação exata que a gente gostaria de estar. E a gente acredita que a participação da equipe no laboratório da SGB foi realmente mais um passo nessa direção que a gente quer estar daqui a um tempo, para a gente estar cada vez mais preparado. Então, em nome de toda a equipe, eu agradeço a participação da Secretaria na formação de vocês. Muito obrigada. É isso. Obrigado, Maria, e meus parabéns pelo projeto de vocês. A gente vai agora com 10... Oi, agora estão me ouvindo? Muito obrigado, Maria, pela apresentação de vocês. Parabéns pelo projeto. A gente vai agora, então, de 10 minutos de comentários da banca, começando pela Fernanda, depois partindo para a Gláucia, que representa o Instituto Humanize, e depois para o Leandro, que finaliza a banca de pitches da Data Science Brigade. Tá bom? Então, Fê, com você. Vamos lá. Bem, a gente fica, acima de tudo, emocionado, né, Thiago, de ver os resultados e todo o trabalho de vocês. Então, antes de qualquer coisa, melhor, Laura, parabéns para você e para todo o time, né, por esse trabalho maravilhoso, estratégico e estruturante. Obrigada. A gente tem muita gratidão por esse resultado. Eu sou a Fernanda, né, eu sou cofundadora e presidente voluntária do Social Good Brasil. Eu estou sentada aqui no estúdio com uma camiseta preta dos primórdios do Social Good, né, lá do comecinho do primeiro festival para dar sorte, uma blusa azul, meu cabelo é castanho, médio, né, eu tenho 58 anos e acho que tenho 18. Essa é mais ou menos a minha descrição para quem está aí. Aquela pessoa que se acha jovem sempre. E, bem, ver que vocês partiram para um projeto estruturante e estratégico é muito valioso. É muito valioso a gente ver que todo esse aprendizado, a metodologia, esse trabalho em time, mesmo que digitalmente, trouxe vocês para criar projeto estratégico e estruturante num estado gigante, né? Como você falou, 893 municípios. Nós aqui estamos 295 em Santa Catarina e já é super difícil. Então, a gente sabe que esse é o maior desafio do Brasil a nível de municípios, né? E também de diversidade. A questão de que você colocou sobre o mapa de dados, eu achei muito bacana.
Achei que faz muito sentido, né? Nós passamos isso aqui em Santa Catarina para juntar todos esses sistemas. Eu, particularmente, aqui junto com o Leandro, nosso time, o Thiago, a gente, né, foi trabalhando em juntar os sistemas daqui e não é fácil. Então, eu acho que esse mapa de dados é muito, muito, muito importante. E eu gostei também de outras questões que você trouxe, da capacitação da equipe na fluência, né, em como educar em dados. Então, eu acho que esse é um outro ponto bem importante, porque me parece que vocês trabalharam isso de uma forma bem bacana. E a questão também do legado, né? O legado me parece o mais importante. O legado para a vigilância epidemiológica, para a política pública de saúde, a replicabilidade da solução. E, lógico, nós não podemos deixar de dizer que uma sala de situação, no nosso ponto de vista, faz toda a diferença. Também foi a alternativa aqui que a gente usou para Santa Catarina, o SGB ajudou aí a construir, o Leandro aqui da Data Science Brigade junto conosco. A gente entende que sala de situação é um produto de dados muito importante, que ele vem a trazer para o mesmo ambiente tudo aquilo que você pode ajudar as pessoas a aprender sobre dados. E vocês têm, então, essa questão da sociedade, dessa quantidade de acessos, 2 milhões de acessos, que, como você falou, e também dos gestores internos, né, pelo Estado inteiro usando. Parece que é de alto impacto, replicável, muito, muito bom mesmo. Parabéns, né? Obrigado, Fê. Agora vamos com os comentários da Glaucia e depois para o Leandro. Pessoal, não precisa esperar eu falar para vocês falarem, tá? O pessoal da banca pode seguir, tá tudo certo. Boa tarde a todos. Todo mundo vai ter que se autodescrever, Thiago e Fernanda. Por favor, Glau. Mas, assim, sou Glaucia Macedo, sou gerente de gestão pública do Humanize e apoiador e incentivador desse projeto. E Maria Laura falando mais sobre a sua apresentação, parabéns. Assim, eu não sei se você sabe, mas por uma coincidência, para o bem e para o mal, eu fui subsecretária no Estado, nessa área de avaliação, análise e informação. Eu ouso dizer que aquele seu template de relatórios de dados é do ClickView, do mapa de resultados que a gente fez no passado, com a CEPLAG, que está com a CEPLAG com o pessoal. Assim, imagino que tem alguma relação, alguma conexão nesse sentido. E eu acho que o que eu queria trazer, acho que a Fernanda já puxou um pouco essa coisa do projeto, eu queria valorizar essa questão do legado. E aí, eu acho que é muito feliz que tenha participado do laboratório a saúde junto com a CEPLAG. Eu acho que esse olhar que a CEPLAG traz, né, de transversal, e aí em Minas a gente tinha, né, os atores, a gente ainda tem, eu não sei, quer dizer, imagino que o pessoal da CEPLAG espalhado, né, pelas secretarias finalísticas, o quanto isso é importante. Então, nos produtos que você mostrou, eu acho que tem aprendizados e desenvolvimentos muito importantes de gestão de bases de dados muito diferentes, né, da regionalidade de Minas, mas que conceitos que vocês desenvolveram e avançaram se aplicam à educação, se aplicam a, sei lá, não aplica tudo, né, na verdade, hoje em dia, especialmente a educação, com certeza dá para colocar nesse pacote. E aí tem isso, tem a questão de estruturação, de vinculação, né, de uso das bases de dados conectadas, tem essa questão que também a Fernanda trouxe, que eu acho que é importante de ter gente capacitada nesse lugar do redesenho dos processos, e tem também uma saída. Acho que esse tem um outro lugar, assim, a informação, uma pessoa lê, eu sou mineira também, então assim, meu pai mineiro, quando vê, ele quer ver o boletim, ele não precisa saber de nada que está por trás, mas essa informação do boletim, ela tem que ser legal, ela tem que ser atrativa, ela, né, tem que comunicar, tem que ter o lugar da comunicação. Então, acho que tem uma composição aí da solução de vocês, que é muito legal. Então, se eu pudesse pedir, como ex-gestora pública e incentivadora disso tudo, é que vocês e a CEPLAG deixem um legado não só para a saúde, mas que vocês compartilhem com as outras secretarias, para que vocês tragam esses aprendizados e catalisem isso que fizeram. É isso, obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ti. Boa tarde, Fê. Sou o Leandro, sou cofundador da Data Science Brigade.
Estou aqui em Porto Alegre, na minha casa, como de costume nos últimos meses, mas já estou agilizando aí do ano que vem todo mundo aí, hein? Todo mundo bem, todo mundo presencial, porque eu senti falta da gente estar presencial no laboratório esse ano. E pegando o gancho da Maria Laura da primeira apresentação, acho que a pandemia trouxe essa necessidade da busca pela informação. Esse é o que a gente está vendo no laboratório. Fico muito feliz em ver todo mundo reunido aqui para apresentar isso, porque quando a gente fala de dados no setor público, a gente sabe que é complicado, que é muito mais complicado do que as empresas que a gente atende, que a gente tem uma liberdade, que está tudo concentrado ali. Então, a gente sabe que o esforço é muito maior, é difícil, tem burocracia, tem morosidade, mas é sempre bom ouvir essa galera aí tirando coisas do papel e desenvolvendo. Eu fico muito feliz, assim, porque eu participei desde o comecinho desse laboratório e é muito legal ver todo mundo evoluindo esses processos aí. E essa integração de áreas que a Fê falou, que a gente teve em Florianópolis, em Santa Catarina, na verdade, né, que é muito difícil integrar tudo isso, chamar todo mundo para o mesmo projeto é difícil, buscar essas informações é muito complicado, mas vocês estão fazendo e eu acho que o principal ponto é começar, né? Então, toda essa galera que está aqui hoje começou e para isso eu tiro o chapéu, vocês estão de parabéns, assim. Então, saber que tem essa descoberta do trabalho de dados que vocês não fariam normalmente, eu fico muito feliz. Já entrando no ponto da sua apresentação, Laura, é assim, diagnóstico muito bom, perfeito, esse é o processo que a Data Science Brigade faz nos clientes, que a gente faz com qualquer um. Então, vocês fizeram assim, ó, tudo certinho, tudo muito bem elaborado, parabéns para vocês, parabéns para o mentor de vocês. Então, eu acho que, assim, a estrutura está muito boa, o mapa de vocês está lindo, a gente adora ver alguma coisa organizada desse jeito, assim, então o mapa ficou perfeito, é o começo de tudo, assim, é o que eu faria, então tá ótimo. O planejamento foi muito bom, achei muito legal vocês planejarem, porque sair fazendo também tem esse negócio do trabalho em dobro, é complicado. O mapeamento que vocês fizeram em cima de sistemas e fluxos, perfeito, e para mim começa a entrar numa área muito boa que é pessoas, né? Quando a gente fala de dados e tecnologia, tem que começar com pessoas, e vocês repensaram processos, saíram daquele modus operandi do porque sempre foi assim, que a gente odeia, que a gente fica louco quando a gente vê isso, e vocês tiraram do papel e reuniram pessoas para que isso acontecesse. Então, para mim, é essencial que esse trabalho aconteça. E é emocionante ouvir você falando, mesmo diante de todos os problemas, aí, Mariana, dá aquele nó, né, que a gente sabe que vocês viveram isso e tal, e mesmo diante de todos esses problemas, vocês conseguiram integrar os times à distância, saber como trabalhar dessa forma. Acho que é uma evolução de todos conseguir trabalhar dessa maneira, com todos esses problemas, tirando ideias do papel, que não necessariamente era algo que vocês fariam, que era algo corriqueiro, que estava no pipeline de vocês, mas eu acho que vocês encerram com essa sensação de estar mais preparado, que eu ouvi você falar. Para mim é isso que importa, está resolvido, parabéns, não parem por aí, contem com a gente, assim que vocês precisarem, pode chamar, porque o projeto está demais, parabéns. Legal, gente, obrigado à banca pelos comentários e Maria Laura, parabéns de novo pelo projeto de vocês, e como o Leandro acabou de falar, contem com a gente, tamo junto. Não é porque o laboratório acaba que a gente não se comunica mais, certo? Então, de novo, obrigado e parabéns pelo projeto. A gente vai, então, agora para a segunda rodada de apresentações. Então, eu vou chamar agora a Natália Lacchini, representando a Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, que desenvolveu uma solução de dados visando a composição de um índice de integração dos instrumentos de planejamento da Secretaria, a fim de monitorar eixos estratégicos como saúde, economia e social para o enfrentamento da Covid-19. Então, Natália, você pode compartilhar sua tela e iniciar a sua apresentação, por favor. Boa tarde, gente. Então, eu vim contar um pouco da experiência do Rio de Janeiro, de usar a análise de dados como um instrumento de planejamento. A equipe que topou participar desse desafio comigo, composta de 5 pessoas, a Gisela, Luana, Então, boa tarde, pessoal. Eu vou contar um pouco como que a análise de dados está sendo um instrumento de planejamento na CEPLAC.
A equipe que topou participar comigo do desafio foi composta por 5 pessoas, Gisela, Luana, o Marco e a Suelen. A equipe é composta por pessoas de diversas características profissionais. A ideia era que fosse uma equipe multiprofissional, realmente, para que a gente se ajudasse nesse processo. O caminho que percorremos desde antes do laboratório até agora passou por esses pontos que eu vou apresentar hoje, o contexto inicial, o que a gente queria alcançar, o que conseguimos fazer, o que ainda procuramos aperfeiçoar. Nosso ponto de partida nasceu de um contexto que já estava passando por uma crise, o Rio de Janeiro, uma crise fiscal, uma crise de segurança. Veio a pandemia e foi o tema do laboratório. Em um contexto de tantos problemas, analisamos os desafios, entendemos que o planejamento ele já estava com uma deficiência prévia. Entendemos a falta de articulação interna que havia, as várias fontes de dados que não estavam integrados, e como as equipes tinham esforços em paralelo que não eram comunicados, conversados. Daí, nos unimos para entender qual era o nosso sonho, qual era o nosso objetivo. Fizemos essas perguntas para guiar o nosso trabalho em como a gente poderia melhorar a tomada de decisão, como aperfeiçoar o monitoramento da nossa despesa e como aperfeiçoar a gestão da despesa. Acho que a parte mais importante do nosso trabalho foi essa integração de dados, algo que não era feito com muita eficiência. Primeiro integramos as equipes, depois identificamos os dados disponíveis para a gente, priorizamos esses dados e saneamos as informações, tudo fazendo uma aderência ao tema do laboratório, da SGB. Essa aderência foi feita com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Rio de Janeiro. Essa lei foi construída já na pandemia, então foi construída com esse viés. 3 eixos transversais foram identificados para priorizar o orçamento de acordo com isso. Então, teve um eixo para a parte mais social, que foi a população afetada pela crise, um eixo de dinamização econômica, para restabelecer a economia, e uma inovação que pudesse ainda auxiliar o Rio de Janeiro na situação fiscal. E nisso criamos o painel de visualização, escolhemos o BI como ferramenta, e usamos uma base de dados integrada, que esse é o nosso ponto forte, para daí ter uma qualidade dos gastos e uma escolha de gestão mais acertada. O ponto final, que seria uma linha de chegada, a gente entende que não chegamos no final ainda, temos um percurso relevante a ser percorrido, aperfeiçoamento, mas foi um início bem importante de uma análise qualitativa mais eficiente e que possa embasar as decisões estratégicas de um jeito trará benefícios para a gente. Até agora a gente já teve alguns ganhos, a CEPLAG está com um plano de integração dos trabalhos, e a gente vê algo positivo. Antes era um grupo pequeno, agora já tem muito mais gente olhando para isso. A institucionalização de um GT de dados, que começou há um tempo, e que já tem um cronograma, encontros periódicos. A inovação de dados e incorporação dos processos rotineiros de trabalho, as equipes já estão utilizando painéis e afins. E a integração das equipes, por fim, foi um ganho muito importante. Vou mostrar um pouco do nosso painel. Para quem não conhece o BI, é uma ferramenta toda clicável e dinâmica. Clicando nos botões, nós conseguimos ver o geral das nossas ações orçamentárias, que estão ligadas naqueles 3 eixos, o planejamento do que seria necessário para fazer o que foi planejado, o que se planejou, gastar de orçamento, o que foi disponibilizado de orçamento, e essa integração é a aderência do planejado com a realidade. Nós conseguimos visualizar os eixos temáticos. Então, em cada um desses eixos, ao clicar, dá para ver cada uma dessas ações, esse pacote de trabalho exatamente, e o seu detalhamento. A gente consegue ver por função orçamentária, que é como se fosse o tema daquele gasto, como que a priorização
foi dividido por temas, o que se pretendeu gastar mais, o que se pretendeu gastar menos. A gente consegue criticar e aperfeiçoar isso, se for necessário. E tem uma série de filtros, dá para dividir por secretaria, por eixo, e dá para selecionar, aqui nesse caso eu cliquei na ciência social, e ver mais focado dentro de cada tema. Temos a tela de integração, do planejamento com o orçamento que ficou disponibilizado. Na tela geral, a gente consegue ver cada ação, consegue ver o que estava de orçamento do Tesouro, orçamento próprio do Estado, e estabelecemos notas para conseguir, assim, ter um parâmetro de como que o Estado está, como que cada tema está. A gente pode selecionar a secretaria. Nesse exemplo, cliquei a Secretaria de Administração Penitenciária, a nota dela hoje, e ao passar o mouse conseguimos ver qual é a ação que, se quiser detalhar ou não, ver mais focado dessa forma. A tela seguinte é muito semelhante à anterior, mas mostra o que de fato foi executado, e conseguimos fazer uma crítica em cima disso. No exemplo, cliquei a segurança pública, e dá para navegar dá para navegar tanto nesse tema segurança pública, quanto selecionar uma ação, entender as peculiaridades, o porquê que foi gasto dessa forma, e como que a gente pode prever problemas e que o próximo gasto seja feito com maior qualidade. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. É muito importante ouvir feedback e ouvir a experiência de outros estados. Então, quem quiser trocar sobre, falar mais sobre o tema, estão super disponíveis. Obrigada. Glaucia e Leandro. Tem Natália, primeiro parabéns, né, pelo trabalho, muito bacana de ver o resultado. Muito feliz de ver o time de vocês, né, 4 mulheres aí, vocês botaram até no meio ali o único menino no meio do chat. Muito legal ver nessa área de dados, né, 4 mulheres trabalhando no time, né, Thiago? E com esse resultado tão bacana, o que eu vejo muito estratégico. Assim, primeiro, a gente gosta muito de que venha a Secretaria de Planejamento, né, toda essa parte de estratégia, de uso do recurso público de uma forma mais organizada, mais planejada, uma avaliação melhor faz muito sentido, e me parece também muito replicável, né, do que eles produziram. A questão do recurso público e desse investimento, ele é fundamental, ele sempre foi fundamental. Como a Glaucia aqui colocou, eu também já fui gestora pública, já fui secretária de Estado, eu sei o quão difícil é sentar aí num órgão público e conseguir organizar todas essas informações, o quanto desafiador é, mas eu não consigo. Ainda bem que aconteceu isso comigo quando eu tinha 32 anos, eu tenho 58, né? Eu não tinha sistema, dado, nada para trabalhar, mas eu imagino que se eu tivesse que sentar hoje numa cadeira dessa, que não sentaria nunca mais, eu trabalharia com dados o tempo inteiro. Então é muito bacana ver um gestor trabalhando com dados, principalmente de investimento do recurso público, que é um recurso de todos nós, e impacta muito na política pública, né? Você ter uma boa gestão, uma boa visualização desses recursos públicos, principalmente nesse momento tão que a gente está vivendo, de tanta discussão sobre transparência, de tanta discussão sobre aplicação. Eu acho que de uma maneira interna, assim, é muito replicável, e eu gostei muito da questão do GT de dados também. Eu acho que essa forma que vocês abordaram a cultura para replicar, né, e é a verdadeira educação em dados que a gente está precisando. Então, a gente espera que com essa experiência aí de 8 semanas, vocês possam estar levando aí dessa metodologia, da aplicação, também essa parte da cultura e da educação em dados, que é fundamental para os resultados futuros. Eu tenho certeza que vocês vão continuar replicando, e da nossa parte aqui, além de parabenizar, vai um agradecimento mesmo
por tanta dedicação e ter todos esses painéis funcionando em tempo recorde, no meio de tanta coisa que está acontecendo na pandemia, né? Então, muito obrigada, Natália. Parabéns para o time inteiro, também para o mentor, não sei se é mentora, quem é o mentor deles? É o mentor, é o Gabriel. É o Gabriel aqui do SEASC, grande Gabriel aqui. Então, parabéns para todos, né? A gente gosta de valorizar bastante os mentores também, é muito importante. Obrigada, Natália. Oi, Natália. Parabéns, né? Assim, é isso, não tem como não começar dizendo isso, em seu nome para o time e para o trabalho, que eu acho que é de forma estruturada, assim. Então, trazendo elementos aqui, assim, se de um lado que a Maria Laura trouxe tinha um lugar que começava com dados e ia até o público, né, quando a gente fala dos boletins, no caso de vocês, tem um lugar que a gente ainda sabe que é muito desafiador, né, assim, há 3 anos atrás também ainda continuava na gestão, há 2 anos atrás eu continuava na gestão pública, e assim, às vezes as pessoas não entendem, é muito difícil mesmo ainda, né, então se a gente pensar nos desafios da CEPLAG, se a gente pensar LDO, se a gente pensar em TPA, né, então assim, são iniciativas como essas de vocês, que hoje, né, hoje o BI, e aí ele permite isso, e estar na CEPLAG também faz essa diferença, porque olhando para o orçamento como vocês olharam, é um jeito de um olhar qualitativo, isso pode, não só para o caso da pandemia, mas para todos os programas, né, do Estado, dá para se espelhar nessa experiência entre executado, né, em programado e executado, para cada uma das secretarias, né, isso vai ajudar cada área, meio dentro das secretarias finalísticas, a poder acompanhar melhor, se planejar melhor, e eu fico pensando assim, o quanto, e aí deixando aqui de desafios, vocês já não têm desafios o suficientemente bastante grandes, isso é um fato, mas eu fico pensando assim, o quanto não dá para num painel como esse, num BI como esse, a gente passar a conectar não só a questão financeira, com as questões dos indicadores, né, de resultado, e até os do PPA mesmo, começando pelos do PPA, né, para todo mundo que estava mais próximo da gestão pública, é um desafio hercúleo, acho que talvez seja a melhor palavra, assim, hercúleo, a questão do planejamento financeiro com as entregas que a gente quer realmente fazer no final, né, então, assim, a gente sabe todas as questões das leis de responsabilidade fiscal, do quanto a gente pode ajustar e adaptar o contexto do orçamento da LDO para execução, mas são ferramentas como essa que aumentam, quando eu estava no governo de Minas, até nessa parte de monitoramento, assim, o quanto é valoroso o monitoramento ativo, né, assim, às vezes o timing da avaliação já foi. Então, eu acho que tem um conceito que eu andei conversando bastante com uma galera, que é assim, essa coisa do monitoramento ativo. São ferramentas como essa que vão ajudar as secretarias finalísticas a entregar mais e com mais qualidade para a população. É isso, parabéns. Bem, Natália, parabéns para você que veio aí explicar tudo que o time fez, né? Parabéns para o time. É sempre um trabalho coletivo, então achei demais, assim. O primeiro ponto é que vocês mapearam os problemas, então isso mostra um planejamento, né? Às vezes parece meio ridículo a gente falar, vamos mapear os problemas, mas quando a gente fala de dados, a galera quer tentar recolher todos os dados e depois pensar o que vai fazer. E vocês fizeram isso, mapeando os problemas, fizeram planejamento e tiveram a história das perguntas, que a gente faz muito isso. Aqui na DSB a gente fala muito sobre fazer a pergunta certa. Eu tenho certeza que vocês penaram um pouco ali, porque aparece umas loucuras, às vezes fica muito aberta, é difícil montar a pergunta certa. Então, quando eu vejo elas bem estruturadas ali, eu sei o trabalho que dá e eu sei o que vocês fizeram por trás. Então, isso eu acho que o caminho está muito certo. Vocês fizeram essa integração, que para a gente aqui é a palavra do momento, faz 1 ano e meio que a gente entra em cliente falando em integração, todo mundo fala em Big Data e não sei o que, antes de qualquer dessas palavrinhas aí entra integração, seja integração dos sistemas, quanto integração de equipes multidisciplinares que você falou ali, que era importante no começo e eu achei bem bom, porque isso traz esse refresh, né, traz essa visão diferente de vários pontos. Então, um trabalho de dados, eu já falei antes, é baseado em pessoas. É engraçado a gente falar isso, mas para dar certo, um trabalho de dados e tecnologia, pessoas. Então, vocês fizeram isso, você falou que já tiveram ganhos, eu tenho certeza,
desde a integração das pessoas até a própria motivação de trabalhar, quando dá certo, quando você vê um negócio ali, quando você vê um painel funcionando, você sabe que valeu a pena, né? E depois é só arrumar. Então, vocês fizeram isso, vocês começaram. E o foco no recurso público eu acho essencial, porque essa transparência aí que a gente vem falando muito é muito importante e vai ser muito importante daqui para frente. Eu acho que vocês estão no caminho certo. E quando eu vejo um painel rodando, com a visualização ali acontecendo e aquilo funcionando de verdade, é porque deu certo, entendeu? Não importa se ali, como que tá, se tá mais ou menos, se tá dando pau, não importa, gente, deu certo, entendeu? Vocês já fizeram o negócio, agora é ajuste. Então, isso daí para mim tá ótimo, o produto implementado e rodando é sucesso, não tem como negar. E outra coisa é que vocês criaram índices, que às vezes a gente cria esses painéis, que teve esse boom do BI aí há 5 anos atrás, todo mundo correndo atrás de olhar a informação, mas não de tomar decisão nela. Então, quando você olha esse BI e vê ali nota, índice, é porque depois que vocês fizeram todo esse trabalho, vocês ainda estão pensando na inteligência, e eu vou falar que vocês estão a um passo da automação, da predição, da geração de alertas, que já pode começar a ser testado, que é o auge. Todo mundo que tem um produto de dados quer chegar no auge da predição. Então, se você cria nota, você pode começar a criar essa rotina para falar, cara, quando esse cara chegar numa nota X, me avisa, porque a gente começa a prever um problema, entendeu? Ou a gente começa a antecipar e não ser só passivo numa situação. Então, o trabalho está excelente, voem, sigam longe, também, contem com a gente que precisar, adorei ver isso daí rodando já em um painel bonitão ali. Agora, o céu é o limite. Parabéns, time. Legal, pessoal. Obrigado de novo pelos comentários da banca e parabéns, Natália, pelo produto. Realmente foi algo que justifica muito o objetivo do laboratório, né? A gente auxiliar, promover competências analíticas para auxiliar na tomada de decisão. Então, parabéns pelo projeto de vocês. Vamos agora, então, para a terceira rodada de apresentações. Então, eu vou chamar o Heitor Caixeta, representando a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Alagoas, que desenvolveu um modelo de identificação e monitoramento do impacto da crise do coronavírus no mercado de trabalho do Estado, a fim de auxiliar a definir estratégias de reinserção dos profissionais no mercado de trabalho e prevenir aumentos na taxa de desemprego. Então, Heitor, você pode compartilhar a sua tela com a gente e começar a sua apresentação. Ok, pessoal, uma boa tarde. Muito obrigado aqui pelo espaço. É um prazer enorme estar junto de pessoas tão incríveis e compartilhar um pouquinho desse nosso esforço aqui com esse espaço, com esse festival que a gente admira tanto. A apresentação vai correr um pouco assim. Eu vou apresentar primeiro quem somos, né? Quem é o pessoal que participou desse projeto. Qual o objetivo que a gente definiu a partir das ferramentas que nós estávamos usando, né? Qual o problema que nós íamos querer resolver, e a solução, as conclusões finais do que a gente aprendeu com essa experiência. O nosso produto é uma ferramenta que vai possibilitar o monitoramento do impacto da pandemia no mercado de trabalho do Estado. Bem, como nós chegamos... Primeiro, vamos lá. Quem somos nós? Nós somos a Secretaria de Planejamento do Estado de Alagoas, mas mais especificamente nós somos a Superintendência de Produção de Informação e Conhecimento. E o que fazemos? Nós somos a equipe que responde pelos dados para os gestores públicos do Estado. Dados socioeconômicos, saúde, educação, qualquer demanda que venha do governador ou do secretário, somos nós que passamos os resultados dessas pesquisas para esses gestores públicos. Nós temos estatísticos, geógrafos, especialistas em geoprocessamento e em transformação digital na nossa equipe. E, bem, como foi que nós surgimos com essa ideia, né? Nós usamos a ferramenta do Canvas de dados para, primeiro, levantar perguntas sobre qual problema nós íamos querer resolver, para entender quais dados nós íamos buscar, que seriam dados acessíveis para a gente poder utilizar, e qual produto que nós íamos querer entregar no final desse projeto. E a conclusão foi essa, que está aqui, que é o desenvolvimento dessa ferramenta para a gente observar e analisar o impacto da pandemia no mercado de trabalho do Estado, né, para auxiliar na reinserção dos profissionais no mercado e também para, no futuro, prevenir o aumento dessas taxas de desemprego.
E quais são os problemas que nós identificamos aqui, que nós íamos enfrentar ao longo do processo e que nós íamos usar esse processo para responder? Em primeiro lugar, dificuldade em ter uma ferramenta para o gestor público que ele possa acessar tempestivamente para ter uma resposta em dados e monitorar o que está acontecendo na realidade. Essa ferramenta, ela existe em pouquíssimos casos e para o mercado de trabalho, para o estado de Alagoas, ela não existia. Tem um problema recorrente na nossa equipe que nós não mapeamos, não documentamos processos de maneira adequada, né? Não temos essa boa prática, o que leva à não replicação de trabalhos que têm sucesso, mas que acabam levando a uma repetição de processos no futuro, sabe? Então, a gente tomou esse cuidado aqui nesse processo para poder aproveitar o que foi feito aqui. E, finalmente, como encontrar os dados para um trabalho como esse, né? Os dados são públicos, mas estão dispersos na internet. E o modelo tradicional em que um trabalho desse seria feito seria baixar vários dados em várias planilhas, consolidar uma planilha só, colocar no PowerPoint, né, com os gráficos bonitinhos, e enviar para o gestor público. Só que é um processo pouco automatizado e bem sujeito a erros e que leva algum tempo. Então, buscando solucionar esse problema, né, o primeiro problema da extração dos dados e como modelar esses dados, nós criamos um script para extrair dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e demos um passo além, transformamos esse script em um módulo do Python, para qualquer pessoa extrair esses dados com muita facilidade. Com 2 linhas de código, ela extrai um relatório do CAGED para poder analisar, poder estudar. E isso é muito interessante para os nossos colegas aqui que trabalham com dados nas outras secretarias de Estado, e também pesquisadores que estejam estudando economia e mercado de trabalho, ou até para qualquer pessoa curiosa que tenha vontade de estudar um pouco o tema. Aqui é um exemplo, né? Nós importamos o módulo e selecionamos aqui o ano, o mês de setembro e o código IBGE do estado, né? Alagoas é o número 27, você coloca o código IBGE do seu estado e gera um data frame bonitinho como esse aqui. É um data frame que mostra a quantidade de empregos gerados ou eliminados por município, por seção da economia e por sexo também. Mostra aqui o salário médio desse emprego gerado. E toda a documentação desse módulo está aqui no GitHub, o link está aqui embaixo. Fique à vontade para acessar e fazer o que quiser com ele. Mas o que a gente faz com esses dados, né? Beleza, a gente extraiu uma quantidade enorme de dados e o que vamos fazer com eles? Aqui é um exemplo do painel do Power BI que nós geramos, né? Conectamos, os dados vão extraídos direto para a nuvem e o Power BI busca esses dados na nuvem, a gente espera que eles sejam atualizados automaticamente e a gente coloca ele aqui, a gente espacializa ele para poder observar regiões mais afetadas. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para colocar aqui, nessa visualização, dados que façam sentido. Ou seja, dados que vão te contar uma história realmente. Você compara a geração de empregos em Alagoas no mês de setembro de 2020 com o mês de setembro de 2019 para tirar essa sazonalidade e fazer isso ter algum sentido para o gestor que vai observar esses dados. Nós podemos filtrar aqui para o subsetor também e observar que durante a crise do Covid-19, o comércio foi o setor da economia que mais sofreu, no mês de abril principalmente. Teve uma geração negativa, teve uma eliminação de empregos muito forte, que destoou do resto da economia, que a gente vê o gráfico com a economia como um todo, comparando 2018, 19 e 20, e vê que a média se manteve até constante. Somente alguns setores que foram desproporcionalmente afetados. A gente pode aqui observar também, dividir, né, desagregar entre dimensões de segmentos para poder ver um pouco melhor a situação nesse caso. Podemos comparar entre estados também, observar o efeito que aconteceu em Alagoas foi o mesmo que aconteceu na Paraíba. Fica aí o questionamento, né? Algo que esse painel vai poder entregar respostas desse nível. E outras coisas mais, colocamos aqui a PNAD contínua também, que é um outro dado que conta uma história muito interessante, principalmente sobre ocupação de pessoal e rendimento do trabalho. E bem, a gente espera que esse painel seja utilizado frequentemente pelos gestores aqui para o futuro, não só para avaliar o impacto do Covid, mas também para analisar o mercado de trabalho como um todo, né, daqui para frente. E, bem, feita a ferramenta, a gente espera que os gestores públicos consumam essa ferramenta, que eles sejam os principais usuários dela, mas também nós podemos olhar para os dados e tentar interpretar a história que eles estão contando para a gente.
E a gente fez isso, nossos técnicos da equipe, que são economistas e estatísticos, eles elaboraram um diagnóstico que mostra para a gente que o subsetor mais afetado foi aqueles ligados ao turismo, naturalmente, né, comércio, alojamento, alimentação, e o subsetor menos afetado foi da agricultura, que não parou muito e, ao mesmo tempo, se beneficia de uma alta do dólar, né, que acaba trazendo resultados mais positivos para o setor. E aquele problema que eu mencionei antes, né, do macroprocesso, de mapeamento desse processo, nós tomamos esse cuidado dessa vez e fizemos todo o mapeamento organizadinho e identificamos que as principais etapas aqui no mapeamento desse processo são as etapas de validação. Uma etapa de validação com os gestores antes da execução do projeto, para que os gestores digam se aquele produto vai fazer sentido, e uma etapa também para validar o produto final, né, que é uma experiência do usuário ali, o gestor usando aquele produto que ele quer, o ajuste que ele quer para que o produto conte para ele a história que ele esteja buscando. E as conclusões aqui são lições que nós tiramos dessa experiência riquíssima, são essas aqui: engajamento de técnicos na equipe de análise de dados. Esses técnicos são pessoas que não estavam inicialmente na equipe do SGB, da nossa secretaria, porém eles engajaram e foram cruciais para a gente interpretar esses dados que estávamos extraindo. E a partir disso que a gente conseguiu montar um relatório que realmente fizesse sentido. Foi muito importante também ter uma comunicação direta entre técnicos e líderes e os gestores, né? Porque assim eles poderiam validar com a gente o tempo todo se o produto era aquele produto que eles esperavam, se aquilo realmente ia agregar algum valor para a secretaria. E, finalmente, a gente espera que esse dashboard permita a elaboração de políticas públicas baseadas em evidências, e a gente espera reproduzir esse projeto em várias outras áreas, com mais dados, criar dashboards que sejam alimentados automaticamente e que isso se torne uma cultura data-driven dentro da nossa secretaria e, posteriormente, no governo de Alagoas. Muito obrigado. Aqui está o meu e-mail. Fiquem à vontade para falar comigo, se quiserem discutir sobre o módulo do Python, como utilizar ele, melhorias, fiquem à vontade. Agradecimento especial à nossa equipe, principalmente à mentora mais querida do Brasil, a Virginia Heimann. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Legal, Heitor. Cara, meus parabéns pelo projeto, principalmente na parte que até vou pedir licença aqui para a banca só para fazer um comentário rapidinho pela parte do Open Data, né, do Open Source, que vocês realmente fizeram um módulo para disponibilizar. Isso é incrível, é uma bandeira que o SGB está querendo levantar cada vez mais alta, porque a gente acredita muito em construção em comunidade, né, e o que vocês fizeram é justamente isso. Então, parabéns pelo projeto de vocês e agora a banca com comentários. Heitor, muito bacana, super parabéns. Fico até emocionada quando eu vejo o Canva de dados e a metodologia ali, né, Thiago? A Carol entrou aqui, está lá no bastidor, mas imagino que ela também fique. E principalmente assim, porque vocês são uma equipe técnica, né, que viu o valor na metodologia e trouxe uma série de resultados depois de 8 semanas, né, como você bem colocou. Talvez se vocês fossem extrair de um outro jeito e olhar de um outro jeito, olhar estrategicamente de outra forma para o problema, mas eu acho que a metodologia ajudou, né, pelo que eu estou vendo, a deixar isso tudo bem claro, desde a definição do problema, todos os passos, né, aquele olhar não técnico e aquele olhar estratégico. Isso ficou muito evidente aqui para mim. E eu vi que vocês tiveram muito cuidado na escolha, quer dizer, uma escolha de um problema de muita relevância econômica e social, e principalmente utilizando toda a parte de impacto, que é aquilo que a gente, né, sabe que é o mais difícil, é a pior escolha, a mais difícil, é aquela que a gente preza tanto, valoriza tanto, mas sabe que num projeto é a mais difícil. Por quê? Porque é difícil depois dar o resultado. Como é que a gente vai chegar nesse impacto, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu fiquei aqui pensando, né? Eu fui secretária de trabalho. O que eu fazia com esses dados do CAGED? O que hoje a gente pode fazer com esses dados do CAGED? Né? O que está à disposição? O que vocês desvendaram nesses dados? Que são dados, nossa, são o coração da nossa nação em relação às pessoas, aos trabalhadores. Né? Então, eu acho que essa escolha do CAGED ela é altamente replicável.
E todos os desdobramentos, a questão do Open Data, assim, faz muito sentido, né? Eu acho que é um projeto que vai para muito além de Alagoas, ele é replicável para qualquer unidade da federação, né? Até porque vocês usaram bases aí que são, claro que cruzaram, mas bases nacionais. Achei isso muito bacana. E a questão da visualização está muito bacana, a narrativa. Eu acho que a questão de vocês terem trazido a comunicação para o centro, né, o par e passo com o gestor. Acho que o projeto assim está muito completo, né, e essas análises que agora vocês podem desdobrar vão ajudar sobremaneira com inteligência de dados os gestores. A gente espera que eles sejam bem iluminados para a tomada de decisão nesse problema, né, e porque os técnicos fizeram a parte, vocês fizeram a parte de vocês. E colocar para você também que também somos fãs da Virgínia, né, de todos os nossos mentores, mas a Virgínia é muito especial, né? É o pernambucano arretada. Então, eu acho que vocês também tiveram assim uma boa integração com o mentor. Nossa, muito parabéns mesmo. Depois quero conhecer mais, vou ver aqui com o Thiago. Fico muito feliz aí de que esse trabalho online todo virtual tenha resultado em algo de tanto impacto. Parabéns. Olha, parabéns, Heitor, parabéns para o time, né? Igual o Leandro destacou, é verdade, né? Assim, quem está aqui com a gente é o porta-voz, né? E aí eu queria trazer um parabéns para a CEPLAG, assim, de vocês, porque eu acho que o gancho que eu queria colocar é claro, tá super legal, tem todos os elogios que a Fernanda fez, que eu não vou me repetir, mas eu acho que tem o lugar do reconhecimento do desafio que é uso de informação, não só em governos, mas em tudo, né? Então, assim, ter uma superintendência, né, dedicada para análise de dados, para esse tipo de coisa, eu acho que faz muita diferença. Assim, é claro que habilidades de uso de dados, de tecnologia, de desenvolvimento, a gente consegue se apropriar, né? Algumas precisam de uma formação mais dura, mas algumas têm umas formações mais leves que nos levam a isso, mas ter uma área dedicada mostra o valor estrutural que tem o uso da informação. Eu acho que, assim, estendendo nesse ponto, e acho que é muito engraçado, né? Porque eu vejo assim, eu ia falar, eu escrevi aqui umas coisas para falar, falei, gente, eu vou falar isso mesmo, mas eu preciso fazer um adendo. Assim, é claro que a pandemia não passou, os desafios estão aí, os impactos, especialmente nesse caso que você trouxe, eles são de ontem, de hoje, e com certeza deixarão um lastro de impactos mais negativos por um bom tempo, né? Então, assim, o meu desafio complementar para vocês, Heitor, é olhar para o que vocês conseguiram produzir nesse momento, para olhar para os impactos da Covid, mas olhar para isso como um exemplo do que vocês conseguem trabalhar com as secretarias finalísticas, e aí fazendo de novo, né, a coisa do legado e a questão de como é que essa experiência reverbera, né? Então, assim, como é que a gente conecta esses impactos, né, se a gente pode dizer finalisticamente, né, mas com políticas públicas, como é que a gente faz no meio do caminho os resultados, né, como é que você consegue ajudar o gestor da Secretaria de Trabalho, Renda e Cidadania, alguma coisa do tipo, né, que a gente sabe que tem no Estado, possa se enxergar naqueles resultados, né, como é que as políticas dele, como é que os resultados de pessoas que ele atende num projeto ou em outro estão conectados com aqueles resultados. Eu acho que aqui é só o primeiro passo, né? E é muito feliz ver isso tudo. Parabéns. Muito bom. É difícil falar por último, né? Porque a galera já rasga tudo nas duas primeiras, a Fê e a Gláucia, e eu fico com um pouco para falar. Mas, Heitor, a primeira coisa, assim, vamos abrir a DSB aí em Alagoas, está contratado o time inteiro, porque, assim, baita trabalho, eu fico feliz da vida quando eu vejo algo estruturado assim. De novo, a gente viu uma equipe multidisciplinar, que eu acho importantíssimo para um começo do trabalho. Também, que nem a Fê, gostei de ver o Canvas ali com pergunta, com problema, dados, objetivos, isso gerando uma solução que é um produto, né? E quando você fala de mercado de trabalho, cara, importantíssimo isso, é uma área afetada que a gente viu, é Brasil inteiro, a economia, tá tudo interligado.
E já falando nesse ponto de legado, que a Glócia falou, de outras áreas, outros estados, enfim, cara, isso aí é replicável. Tudo que a gente está olhando aqui, de todas as áreas, de todas as frentes que vocês estão falando, podem ver, vão vir assuntos diferentes, e para mim a coisa mais inteligente é quando a gente pode olhar, aprender com o outro, ganhar tempo e implementar. Porque vocês já fizeram, vocês ficaram ali X tempo trabalhando nisso, e eu posso começar dali em diante, entendeu? Então, esse replicável para mim é muito importante. E quando você fala que tem um código aberto, que você deixou isso no GitHub, pô, a gente vibra aqui, né? Eu tenho certeza que toda a minha equipe está assistindo lá fala, pô, graças a Deus, que legal. Por quê? Porque esse é o princípio básico da evolução. É o trabalho colaborativo, é o trabalho coordenado, e tudo que foi feito está disponibilizado, tá? Então, parabéns por esse início, por essa visualização que vocês tiveram de deixar isso aberto. Isso é senso de comunidade, é dividir conhecimento, é ir adiante, tá? Esse é o princípio de evolução, para mim tá ótimo. Data frame perfeito, gostei que vocês usaram Python lá, que vocês estão trabalhando em cima disso, ficou muito legal. O painel, além de implementado, tá bonito, então, eu sou chato para design, gosto também, então, pô, ficou legal. Isso também tem uma parte de usabilidade, que a pessoa tem que querer usar, né? Então, isso que você falou é importante. A preocupação que vocês tiveram dessa visualização para que ela faça sentido, para mim é outro ponto que, às vezes, a gente joga tudo lá, temos tudo completo, mas talvez não está fazendo sentido. Quando você fala de ter comparativo, de correlação, eu achei extraordinário, porque o que a Glócia falou, pode jogar isso para outros estados, para outras frentes de trabalho. Cara, consumo de informação como legado para tomada de decisão, vocês estão certíssimos. Eu achei assim o discurso extraordinário. E a parte de engajamento, comunicação, as validações que vocês tiveram com outras áreas, isso é ganho de tempo, porque senão você fica trabalhando, aí quando chega lá na ponta, o cara fala, não, isso não funciona para mim, volta tudo. Não, validações periódicas, vocês fizeram isso. E para mim, quando você falou de política pública baseada em evidência, fechou, jogou o microfone ali, cultura, vocês estão de parabéns. Eu sou um fã de trabalho de cultura analítica, cultura data-driven. Vocês têm que desenvolver isso, todo mundo tem que desenvolver, vocês estão vendo que é obrigatório, e vocês fizeram um puta trabalho, parabéns. É só seguir adiante aí, contem com a gente, parabéns. Legal, obrigado pelos comentários da banca e Heitor, pelo projeto incrível. Gostaria de também reforçar o engajamento, né, que vocês trouxeram para outras equipes, além daquela que participou do laboratório, porque lá no nosso primeiro encontro do laboratório a gente viu que um dos pilares dessa metodologia é justamente replicar o que a gente aprende para outros grupos de trabalho, para outras equipes, para além da equipe que participa do laboratório. E, cara, vocês mataram a charada com isso, mandaram ver, envolveram estatísticos, economistas, então, parabéns pelo projeto. Muito obrigado pela participação também e pelos comentários da banca. Gente, vamos lá então para a quarta rodada de ciclos, de pitches. Vamos lá, eu vou chamar então o Bruno Melo, representando a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, a SEAPA de Minas, que desenvolveu análises e predições sobre o monitoramento da produção da proteína animal em Minas Gerais, gerando alertas sobre o risco de desabastecimento durante o período da pandemia. Então, Bruno, você pode compartilhar agora a sua tela e iniciar o seu pitch. Ok, boa tarde a todos. Agradeço muito a oportunidade. Foi uma jornada incrível de aprendizado com vocês. Eu vou apresentar aqui um pouquinho nossa equipe, que além de multidisciplinar, como o Leandro citou, ela é interinstitucional também. Foi uma decisão muito sábia no início do projeto, que a gente conciliasse não só pessoas diferentes, mas trouxesse também as empresas vinculadas para estar trabalhando junto com a secretaria, para que a gente fizesse uma visão um pouco mais ampla do que a gente precisava fazer. Então, os nossos tópicos aqui que nós vamos passar vão ser o contexto da secretaria, e o ambiente que a gente vive. Acho muito importante trazer esse contexto para vocês. O objetivo do Canvas de dados, o problema que gostaríamos de resolver, a solução encontrada, o produto de dados que nós criamos, as conclusões e o que a gente espera nos próximos passos para que a gente possa continuar esse desenvolvimento contínuo, de desenvolvimento principalmente de cultura analítica que as instituições até então não têm. Então, como foi dito, o nosso foco foi abastecimento alimentar em tempo de pandemia no estado de Minas Gerais. Nós estamos no mesmo barco da Maria, um estado enorme, com muitas diferenças, e que a gente precisava realmente, durante esse período de pandemia, monitorar esse abastecimento, e o porquê disso está no nosso contexto. Eu não sei se todos têm ciência pelas notícias que apareceram na mídia,
mas os frigoríficos, em especial, são estabelecimentos com uma suscetibilidade muito alta ao contágio da Covid. Então, esses estabelecimentos foram pontos de muita atenção nos Estados Unidos, em alguns países na Alemanha e também no sul do Brasil. Houveram várias paradas de estabelecimentos em grandes quantidades nos Estados Unidos, que afetaram, inclusive, a rede de distribuição de carne, e houve até mesmo racionamento em alguns estados. Então, esse alerta do início dessa pandemia, que foi visto nesses outros países, também nos trouxe a necessidade de acompanhar realmente como andava o fluxo desses animais serem abatidos, para que a gente garantisse ou pudesse intervir oportunamente em caso de desvios do que é a normalidade. Né? Então, essas paralisações levam também numa ponta, além do desabastecimento, ainda um risco de represamento desses animais nos estabelecimentos como granjas e propriedades rurais, levando, em último caso, em momentos mais de atitudes extremas, até ao sacrifício desses animais. Então, monitorar isso se torna tão importante para o ser humano, tanto quanto também para a saúde animal nesse aspecto. Então, o que a gente queria mitigar era exatamente isso, né? Diante de uma pandemia, que num contexto social tem criado um abalo muito grande, evitar que um problema fosse conjugado a essa pandemia, que traria ainda mais instabilidade para a sociedade. Né? Então, o risco de prateleiras vazias, ele tinha que ser mitigado, e nós começamos a acompanhar, trabalhamos com 26 relatórios até então, de acompanhamentos semanais ou quinzenais do que havia sido produzido de alimento no estado de Minas Gerais, para que a gente tivesse insumos, mas de uma forma muito precária e muito difícil, e exatamente por essa falta da cultura analítica e ferramentas que a gente pudesse realmente fazer isso com propriedade. Então, diante desse contexto, o nosso objetivo aqui foi automatizar o monitoramento da produção da proteína animal em Minas Gerais, gerando alertas sobre o risco de desabastecimento durante e pós-pandemia. Então, como eu disse, dentro dos problemas que a gente gostaria de resolver, estava especificamente a ausência de uma metodologia para fazer esse monitoramento, a organização e sistematização dos dados e análises que a gente pretendia realizar nesse período, né, para atingir esse objetivo. Então, diante desse objetivo, trabalhamos dentro realmente da metodologia do Canvas de dados e trabalhamos inicialmente com 7 perguntas estratégicas. Né? A partir do momento que a gente foi caminhando no projeto, a gente sentiu o tamanho do problema que a gente quis abraçar e acabamos focando em 4 delas, quais sejam: alteração significativa nos abates de bovinos, se essa alteração implicava em risco do desabastecimento dessa proteína animal no mercado. Também trabalhamos sobre o aspecto da suficiência de reposição de animais para a continuidade desses abates, e aí nós fomos um pouco mais ousados e trabalhamos com uma previsão, né, para os próximos 30, 60, 90 dias, se esses abates seriam sustentáveis ou não. E, em cima disso, trabalhamos com dados especificamente do Instituto Mineiro de Agropecuária, né, trabalhamos com um volume intenso de dados, né, na ordem de milhões de registros, principalmente os dados do trânsito de animais no estado, né, são documentos sanitários que são emitidos e acompanham cada caminhão de transporte dos animais. Então, trabalhamos com dados do ano de 2018 a 2020, e também com dados de declarações de vacinação contra a febre aftosa, que é uma declaração que o produtor faz, que ele demonstra o que ele tem de rebanho em cada propriedade. Então, trabalhamos com dados de 2012 a 2020. Essas foram as grandes massas de dados, né, e conjugado a isso, cotações históricas de dólar, dados históricos de preços pagos ao produtor e dados históricos de exportação e importação de proteína animal. E, em cima disso, chegamos a alguns resultados, trabalhamos com a nossa mentora incrível, a Dinara, para nos ajudar, principalmente no âmbito da estatística, e começamos a enxergar os cenários, né, no âmbito da pergunta estratégica de reposição suficiente para a manutenção dos abates. Nós começamos a verificar realmente as faixas etárias dos animais, onde esses abates estavam mais vinculados, e começamos a ter uma percepção em cima dessa análise que não tínhamos até então, como órgão governamental, que em momentos como em 2013, nós tivemos realmente o pico de animais prontos para serem abatidos, e hoje nós temos o pico inferior. Né? Então, o que a gente vê hoje no mercado da carne, que os preços estão muito elevados, até conjuga com essa informação onde a reposição dos animais diretamente para o abate está muito baixa. Né? Então, esse é um ponto de monitoramento para nós, que já foi indicado, que responde a essa pergunta. Né? Além das fêmeas, que são os animais que fazem a reposição dos animais jovens, do nascimento dos bezerros, para uma sustentabilidade mais a longo prazo. Então, em cima dessa pergunta, esse gráfico nos trouxe essas informações. Posteriormente, fizemos um trabalho de análise histórica do abate de bovinos, aí trabalhando com 3 anos, 2018 a 2020,
onde foi possível verificar, né, dentro desses anos, um coeficiente de variação grande até entre os anos, né, estabelecendo uma média dos abates quinzenais, aqui nós trabalhamos com quinzenas, e os limites superiores e inferiores. E em cima dessas médias, nós trabalhamos com a identificação do desvio padrão também, e fizemos um estabelecimento, né, de faixas de alerta e faixas críticas, onde esses abates deveriam realmente nos apontar uma necessidade de tomada de decisão governamental, né? Então, trabalhamos com uma média acrescida ou subtraída de um desvio padrão para determinar realmente as faixas de alerta, e a média acrescida ou subtraída de 2 desvios padrão, né, para determinar uma faixa crítica onde deveria realmente ser emitido um alerta para o gestor público e, posteriormente, para o mercado também, como eu vou mostrar mais adiante. Então, esse é um gráfico que demonstra realmente o que veio ocorrendo nesses abates nos últimos 3 anos, e aqui um apontamento muito interessante sobre o que aconteceu na greve dos caminhoneiros, talvez seja um dos exemplos mais recentes de risco ao abastecimento. Foi uma greve que realmente durou apenas 9 dias, mas é nítido ver aonde foi parar esse abate. E, posteriormente, né, uma correlação pontual que nós vimos com esse aumento ou diminuição das exportações, realmente ali no final de outubro, novembro do ano passado, mas o que nos interessa, que está mais aqui à frente, que foi essa limitação desse período de pandemia, onde a gente observa que até então essa faixa de normalidade, ela ainda tem ocorrido nos abates de bovinos, né, apesar de uma tendência de redução aí no final. E essa faixa roxa, que é a faixa da predição, que a gente vai falar agora. Então, foi feito um modelo de previsão, uma ferramenta estatística, onde foram previstos para o período de 30, 60 e 90 dias, para onde iam caminhar esses abates. Então, nós tivemos um limite inferior de 240 mil e um limite superior de 304 mil para o mês de outubro, né, com uma previsão de 272 mil animais abatidos. E, subsequentemente, estabelecemos os valores de novembro e dezembro. Né, na ferramenta estatística que nós trabalhamos, né, ela gerou esse gráfico, né, onde as linhas preta e vermelhas, né, demonstram o abate real acontecendo e a previsão que a ferramenta indicou, né, então a sobreposição das linhas é o melhor cenário, onde a previsão esteja mais próxima do correto, e mais à frente as linhas azuis determinam os valores previstos, né, máximos e mínimos, e a verde o valor de previsão mesmo, né, para os meses de outubro, novembro e dezembro. E por incrível que pareça, nós recebemos hoje a informação do mês de outubro, esses dados que que nós trabalhamos a análise são do mês de setembro, e nós tínhamos uma previsão de 272 mil animais a serem abatidos no mês de outubro, e chegamos com um dado real que recebemos hoje, de 265 mil animais abatidos, uma diferença de 2,5%. Então, nós achamos isso um incrível sucesso, né, numa primeira análise, e com certeza essa ferramenta de previsão a gente vai fazer alguns ajustes nela ainda, né, e principalmente quando for transpor ela para o BI, que é a nossa pretensão, mas achamos isso um sucesso enorme como uma primeira análise de predição. E o nosso objetivo, que é automatizar realmente o monitoramento, né, ele vai ser possível a partir do desenvolvimento do BI, e nós trabalhamos com Pentaho, né, e isso realmente o tempo não foi oportuno, não criou condições de avançarmos muito nessa ferramenta, o trabalho de análise dos dados, de limpeza dos dados tomou um tempo muito grande, mas algo já começou a ser desenvolvido, e o que a gente pretende é disponibilizar esses painéis, tanto para o gestor público quanto para o mercado, para que ele também trabalhe na autorregulação. Então, nas nossas conclusões, né, o volume de dados realmente determinou um tempo muito maior, né, que a gente não previa. Então, esse esforço da equipe foi muito dedicado a essa limpeza e a normalização dos dados. As análises preditivas, como eu disse, vão demandar uma expertise maior para ser transposta para o BI, né, mas é importante ver que realmente essas análises preditivas já têm algum sucesso correlacionado, que a gente já pode levar isso de uma forma um pouco mais segura. E o principal agora, que é a metodologia que definimos agora para a cadeia de bovinos, nós vamos começar a transpor ela para outras cadeias de aves e suínos, onde a gente também detém uma base de dados muito bem estruturada e que a gente vai conseguir realmente fechar essa cadeia de proteína por completo. Então, está aqui a nossa equipe, né, Bruno, Bovo, Daniel, Tejada, Albanese e Vitor, e a nossa mentora maravilhosa, Dinara, que nos deu um apoio incrível nesses tempos. Então é isso, fico nosso muito obrigado, agradeço muito a participação de você, da nossa equipe nessa jornada, e fico à disposição de vocês. Legal, Bruno, meus parabéns pelo projeto de vocês, incrível saber que vocês conseguiriam evoluir até para
a parte de previsão, né? Então, já é um nível bem alto de maturidade analítica, então parabéns. E agora, de novo, vamos para os comentários da banca. Então, agora eu não vou começar, eu vou passar para o Leandro, meu gêmeo do 4 de agosto. Ah, não vou ser você vai ser o primeiro agora, depois vai ser a Glaucia, a gente vai revezar. Eu vou ficar por último nas 2 vezes, tá? Ótimo. Agora eu já falo tudo que vocês vão falar na sequência, eu quero ver como é que é, vocês vão ver como é difícil. Bruno, parabéns. Primeiro que o Bruno é radialista, né? Certeza ali, porque o cara manteve o tom ali, isso na apresentação também muda tudo, né? Manter a atenção e tal, então isso é muito legal. A gente que ouve a apresentação todo dia, a gente sabe como é a diferença. Baita time, parabéns. Eu acho que o trabalho teve uma evolução, como o Ti falou ali, a gente sempre tá ligado em maturidade analítica, né? Aonde chega, e vocês chegaram lá no topo, num curto espaço de tempo. Então, agora é fazer o ciclo de novo. Volta, olha todas as informações e começa de novo. Esse ciclo que a gente fala de dados, ele não termina. Mesmo quando você chega ali e fala assim, puta, olha que legal, bateu aqui a informação, a gente fez uma previsão e deu certo. Amanhã muda tudo. Então, esse ciclo de análise e previsões e predições, ele não para na análise de dados. Você só vai validando esse processo. Então, isso é muito legal que vocês fizeram esse primeiro ciclo. Então, eu fiquei bastante feliz que vocês tiveram isso. A história da equipe intersetorial eu achei genial, acho que é um meio de validação muito importante, porque vocês estão falando de cadeia, né? Então, quando você fala de cadeia, cara, é muito difícil agradar todo mundo, entender todas as frentes, então nada mais justo e nada mais correto do que juntar frentes de trabalho diferentes. Parabéns. E vocês juntaram a Dinara, né? Eu queria mandar um beijo para a Dinara aqui, é demais, saudade dela. É essencial ter alguém assim que vocês têm essa relação. Todo mundo falou muito bem dos mentores e mentoras. Eu acho que isso é o trabalho em equipe, e isso é o que a gente busca, né? Essa relação entre pessoas ser muito bem aproveitada, e vocês fizeram isso. Vocês automatizaram, vocês criaram alertas. Eu falei isso nas passadas, né? Acho que a galera do Rio estava pronta para começar esse processo, e é isso, vocês fizeram essa etapa toda. Acho que as perguntas estratégicas, quando vocês dividiram ali perguntas estratégicas e mapeamento de dados necessários para responder, é a base de tudo. E como vocês fizeram tudo ali certo, eu tenho certeza que vocês investiram tempo e planejamento naquilo, vocês viram que a sequência toda meio que fluiu, né? Mesmo batendo cabeça, mesmo tendo problemas no meio do caminho, eu sei que fluíram por quê? Porque o objetivo estava muito claro. E você falando e você contando não é meu business, eu não entendo nada disso daí. E você falando ficou claro, então isso é importante. Quando os dados ficam claros para pessoas leigas de fora, significa que vocês organizaram essa estrutura muito bem. Então, assim, então de parabéns nesse ponto. Vocês envolveram estatística já ali, fizeram análise já com resultados, então quando a gente vê comparativos, é sinal que vocês embarcaram na história toda ali mesmo, não é, pegamos dados aqui, jogamos lá e seja o que Deus quiser no BI. Não, vocês fizeram isso e chegaram no forecast. Quando você chega no forecast e bate ali um forecast de 2%, é baita trabalho, agora você tem que manter, né? E aí quando você bate 2, a equipe inteira fala, mês que vem não pode bater 2, tem que ser 1,5, aí começa a aumentar essa régua aí, e já ficou difícil já, então eu achei muito bom. Trabalho com grande volume de dados é difícil, vocês viram que muda o planejamento, então quando vocês começarem a entender que o volume de dados demandava mais tempo do que vocês imaginavam, é isso, é Big Data, quando você trabalha com muita informação, talvez não vá ser naquela rapidez que a gente imagina, precisa de processamento, assim como os outros grupos, e vocês viram isso. E quando vocês chegaram em análise preditiva ali e mostraram na tela, eu acho que o trabalho foi fechado com chave de ouro, e agora é o que eu falei, começa outro ciclo de novo. Vocês estão de parabéns, contem com a gente aí para a gente bater papo, que vocês precisarem de alguma coisa para acelerar os processos também, a gente ajuda, assim como os outros grupos, mas eu fiquei bem empolgado com esse trabalho, acho que vocês estão num baita caminho aí para ter essa evolução, assim, ontem, porque vocês estão muito adiantados, parabéns. Bruno, time da CEAPA, eu vou ter que fazer uma coisa que é muito bairrismo, mas assim, como mineira, economista do CDPLAR da UFMG, assim, toma a liberdade de falar com muito orgulho de ver isso, porque assim, e eu uso, acho que dá para usar o trabalho de vocês como exemplo claro do que a gente perde quando a gente não usa dados. Assim, isso tudo, né, assim, o Leandro colocou, né, que vai, né, da análise dos dados até a predição, e você já falando de olhar isso para o mercado, né, então, olhando de áreas meios, que a gente estava falando, e agora olhando para uma área finalística, assim, o quanto uma área finalística pode qualificar
a sua tomada de decisão em função da informação, do bom uso da informação, do uso com qualidade e responsabilidade da informação. Né? Então, assim, acho que esse seu projeto tem todo esse caminho para isso. E, nossa, Leandro, é isso, né? Assim, a gente fala, é muita coisa, né? Dá vontade de ficar só dando elogios, como você fez todos, assim, eu acho que de sugestão para vocês da CEAPA, estimular que esse desafio que vocês fizeram para a carne bovina, nesse sentido, que ele possa ser referência para que vocês façam para outros produtos, né, para outras cadeias, talvez, para outros tipos de produção, e estimular também que vocês apresentem esse produto nos nichos específicos de gestão, né, sei lá, tem o CONSAD de administração, mas certamente tem os outros consórcios ou seminários nacionais da área de pecuária e abastecimento. Eu acho que é muito importante que vocês façam desse case um exemplo, porque tem um caminho aí que vocês labutaram muito para trilhar e entregar, que vocês podem facilitar a vida de muitos outros gestores públicos parceiros em outros estados. Então, não deixem de publicar e compartilhar essa iniciativa. Muito bacana, Gláucia e Leandro, as intervenções. Bruno, super parabéns para você e para o seu time, né? Para a super mentora Dinara. Eu agora de óculos eu consigo enxergar os comentários. Eu estou vendo ali a Virgínia, a Dinara, tá todo mundo no chat. Todo mundo torcida aqui. Não enxerga nada ali, né, Thiago? Mas eu enxergo, eu botei o óculos, gente. Eu fico mais feia, mas eu enxergo. Então, eu estou vendo ali a Dinara, estou vendo a Virgínia, estou vendo aqui os mentores, o pessoal todo dos times. Isso é muito bacana de ver, porque estamos em poucos aqui, né? Mas foram muitos que construíram tudo isso. Fiquei muito impressionada com a rapidez com que vocês saíram de um ponto até esse ponto de predição, resultado, e já pronto aí para uma automação, né? Bem assim, desafiador e bem corajoso. A questão da agricultura no Brasil, ela é fundamental. Vocês pegaram um ponto aí que é o ponto Covid, mas na verdade a gente está trabalhando com uma das atividades econômicas que mais merece estudo agora, né, nesse momento, que é a questão da alimentação, da agropecuária e da pecuária especificamente. Eu tenho trabalhado aí profissionalmente, né? O Social Good é meu trabalho voluntário, mas eu trabalho com dados aí com vários clientes, com inteligência de dados, e por coincidência estou trabalhando bastante na pecuária de precisão. E eu vejo que esses estudos, né, a gente está vendo no Brasil muita coisa despontando na pecuária, na agricultura, na área de inovação, na área de inteligência de dados. Então, eu vejo que esse estudo, como esse produto, como a Gláucia colocou, ele tem acho que pode ser bastante divulgado, publicado, comunicado, discutido, porque ele traz valor para uma cadeia toda de proteína que vocês estão colocando, mas ele também é bastante replicável. Eu vi dessa forma, né? E como é bom a gente ver o governo, né, órgãos públicos, gestores públicos, técnicos, né, que é o grande sonho aí de todos nós, trabalhando nesse nível, né, de inteligência de dados. Eu fico até emocionada aqui de ver isso e de ver como é que vocês conseguiram fazer isso com tanta rapidez e como, claro, a metodologia ajuda, né, e ajuda com técnicos de tão alto nível aí de inteligência de dados. Então, fico muito feliz mesmo, super parabenizo, mas, acima de tudo, agradeço, não só a vocês, mas a todo mundo que se apresentou até agora. Tiago, assim, estou de cara, né, com o que a gente está vendo até agora. Com certeza o quinto também vai ser muito bacana, mas estou de cara aí com esse resultado, né? Não posso deixar de agradecer o Tiago aqui, que coordenou tudo isso, viu? Porque ele está arrasando também. Obrigada, Bruno. Obrigado, Fê. O mais incrível é que foi tudo em pouquíssimo tempo, né? As equipes tiveram aí 6 semanas para desenvolver um produto e, enfim, está saindo coisa muito boa. Então, parabéns, Bruno, pelo projeto. De novo, né? Chegaram em uma maturidade analítica bem alta. E falando sobre isso, eu gostaria também de aproveitar para agradecer o John Cardoso, que é cientista de dados, que trabalha na DSB
e que deu uma aula para a gente aí sobre modelos de predição dentro do laboratório. Então, tenho certeza que foi muito bom para todas as equipes, mas principalmente para a CEAPA, que de fato evoluiu para um modelo de predição. Então, obrigado, John, pela aula que você nos deu sobre esses modelos de predição. E obrigado também pelos comentários da banca. Então, agora a gente vai partindo aí para a última rodada de pits. Então, eu vou chamar a Ilusca Reis, que representa a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, que desenvolveu uma plataforma confiável de dados e informações, um data lake, para apoiar a tomada de decisão da gestão estadual e municipal no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então, Ilusca, pode compartilhar sua tela e iniciar o seu pitch. Me ouvem? Me ouvem? Positivo. Boa tarde a todos. Eu sou Ilusca, trabalho como gerente de inovação, monitoramento e avaliação da Vigilância em Saúde, que compõe uma Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Junto com o nosso time é composto por representantes da SES, mas também da CEPLAG e da ATI, e nosso mentor foi Vitor Almeida. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim, Luz. Eu estou tentando passar para a segunda, mas não passou. Deixa eu ver. Agora, trazendo um pouco dos números de Pernambuco, hoje a pandemia nos afeta com 3% dos casos do Brasil, cerca de 164 mil casos e 5% dos óbitos do Brasil, aí mais de 8 mil óbitos no estado. Em relação à gestão da Covid, essa pandemia ela trouxe uma característica diferente de outras epidemias que a gente já vivenciou enquanto Secretaria de Saúde, As epidemias anteriores, elas tinham um aspecto de gestão mais circunscrito à Secretaria de Saúde, Essa pandemia ela foi uma epidemia mais generalizada do ponto de vista da gestão, Então, teve um envolvimento aí de todas as secretarias de governo, com a formação de um gabinete de crise, e setores extra-governo aí também com ampla participação. Isso traz um caráter diferenciado do ponto de vista da gestão na Covid-19. Do ponto de vista da SES, a gente precisou se reorganizar completamente. Nossas equipes foram acionadas quase que exclusivamente para o enfrentamento da pandemia. A gente, na secretaria, ainda tem uma baixa incorporação tecnológica, então a gente trabalha com dados, a gente faz monitoramento, a gente faz avaliação, mas de uma forma muito manual ainda, de uma forma muito precária. A nossa equipe interna de TI ela é reduzida, frente a todas as necessidades de informação e de sistemas da Secretaria de Saúde, e no contexto da pandemia a gente acabou sendo um ator dependente de outros atores para soluções de transparência. Apesar de a gente ser o agente que consolida todas as informações de saúde, elas nascem na Secretaria de Saúde e foram disparadas para outros atores, e esses outros atores, por terem uma maturidade analítica mais avançada que a nossa, foram capazes aí de produzir e ofertar para a sociedade soluções para compartilhamento de dados de uma forma mais ampla.
né, o nosso objetivo dentro da SGB foi o de consolidar uma plataforma confiável de dados e de informações para apoiar a tomada de decisão das gestões estadual e municipais no enfrentamento da pandemia, trazendo muito um pouco do nosso DNA, né? A gente hoje tem outras plataformas, né, que cumprem um pouco desse papel, dessa lacuna, né, que a gente, enquanto secretaria, não tinha capacidade de ofertar, mas o que a gente trouxe dentro do contexto da SGB era o nosso DNA. Assim, qual é a nossa visão de saúde, de gestão de informação, de dados que são necessários para a gente fazer o enfrentamento da pandemia. Né? Então, enquanto problema, a gente tem um processo extremamente artesanal, né? A gente brinca que nossas equipes foram as equipes artesãs da informação, né? E aí está representado aqui no fundo pela nossa renda renascença, que é bem forte aqui na nossa cultura estadual, né? Então, esse processo artesanal, ele demandou um custo humano muito alto, né? A gente precisou mobilizar praticamente toda a nossa equipe, né, para a produção de dados diários. A informação é desestruturada, a gente tem múltiplas fontes de informação, né, e a gente trabalhou essas fontes, começou na pandemia trabalhando essas fontes em planilhas de Excel, né, tanto do ponto de vista de consolidação de dados, quanto do ponto de vista de alimentação, cruzando e fazendo relacionamento entre essas bases, né, de uma forma mais limitada, né, com o uso do Excel, fazendo o nosso famoso PROC-V aí para achar, né, o resultado do laboratório com o caso que estava notificado pela unidade de saúde, né, e a gente também precisou fazer esse compartilhamento de dados de uma forma mais intensa que em outras epidemias anteriores, né? A demanda por dados foi muito mais intensa nessa pandemia, com diversos setores, tanto de governo quanto extra-governo, e a gente faz isso hoje de uma forma muito precária, né? A gente faz compartilhamento de dados, tanto anonimizados quanto não anonimizados, né? Com compartilhamento aí pelo Drive e planilhas de Excel. Olhando para a nossa Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, cerca de 70% da nossa força de trabalho foi mobilizada para a resposta da pandemia, né, o que envolve aí cerca de 300 colaboradores em diferentes frentes de atuação, desde coleta de amostra, né, recepção das amostras no laboratório central, né, processamento das amostras, quanto do ponto de vista da informação, né? Então, foram cerca de 60 atores envolvidos diretamente na produção da informação diária, trabalhando em regime de plantão 24 horas e 7 dias da semana, né, durante 6 meses, né, o que confere aí mais de 4.000 horas de trabalho, né, voltados para a produção de informação diária. E aí essa foi a frase que a gente mais disse, né, e que a gente mais ansiava a cada fechamento de plantão, né, e aí bateu, né, a ansiedade de toda uma carga horária, uma jornada de trabalho, né, no final se refletia nessa frase, e aí bateu, porque era um processo de praticamente costura a informação, né, copia e cola daqui, leva para ali, divide a planilha aqui, depois junta de novo, e no final, né, os números precisavam bater, e essa foi a frase mais dita e que causava mais ansiedade na gente durante todo esse processo. Né? A gente conseguiu evoluir em algumas coisas, a gente implantou um sistema de informação para notificação imediata dos casos, o que dá uma segurança um pouco maior para a gente no armazenamento dessas informações, mas a gente ainda tinha muito a evoluir e a participação da gente no laboratório trouxe essa visão, né, de futuro em termos de maturidade analítica que a gente precisava. Né? E aí, para resolver os nós críticos da gente, a gente está utilizando a plataforma Data Lake, né, que é uma plataforma que já estava em desenvolvimento, nós vamos ser os pioneiros a utilizar essa plataforma, né, o que vai trazer uma segurança maior para a gente em termos de armazenamento e distribuição de dados, a gente vai conseguir fazer essa gestão dos usuários que vão ter acesso aos nossos dados, né, são nossos do ponto de vista da responsabilidade que a Secretaria de Saúde tem frente a esses dados. A gente vai conseguir fazer essa gestão e esse controle de uma forma mais precisa, né, e vai conseguir fazer isso tanto para dentro do governo, que é o principal objetivo do Data Lake, mas a gente também já está pensando extra-governo, né, outros setores, a gente já está em discussão como vai fazer isso. Né, o nosso painel de indicadores, né, que a gente tentou trazer aí a nossa impressão, né, o nosso DNA sobre a visão da Covid-19,
né, a gente vai a trabalhar avançando aí como próximas etapas com dados abertos, com o modelo preditivo e o manual do usuário. Tudo isso já está em desenvolvimento, né? Amanhã a gente já tem reunião agendada, inclusive, para continuar tocando esse projeto. Aqui um pouco da solução, então aqui é a plataforma Data Lake, onde a gente vai conseguir fazer essa gestão e compartilhamento de dados, né? Aqui um pouco do nosso BI, né, que trouxe um pouco de uma cara, a gente queria imprimir uma cara diferente aos outros que já estão existentes, né, e que foram importantes no período da pandemia, para a divulgação de informações junto a todos os setores, mas a gente tem o grande foco nosso no nosso desenvolvimento do BI era oferecer uma maior flexibilidade na montagem de dados para o usuário, né, que o usuário pudesse fazer todas as seleções e combinações de dados, né, e comparação, principalmente o foco na comparação, eu quero comparar 2 municípios, eu quero comparar 2 regiões, então esse foi muito o foco da gente no desenvolvimento desse BI, né, que já está praticamente finalizado, a gente ainda vai fazer a homologação dele, né, então ele traz um conjunto de indicadores, que são os indicadores que a gente hoje considera importantes para o monitoramento da Covid-19, nosso mapa de calor, que desce a um nível aí bem próximo ao bairro, que hoje é uma das grandes questões que a gente tem dificuldade, né, de trabalhar dentro da Secretaria de Saúde. A gente está conseguindo fazer a identificação de setores, né, censitários que têm aí acumulado um maior volume de casos nas últimas semanas epidemiológicas, então isso ajuda a gente a entender um pouco melhor o fenômeno da pandemia. Né, e aí, como conclusões, a gente traz que o SGB ele foi só o pontapé, né, para a gente está construindo o nosso foguete, né, e aí a partir daqui é só a gente alçar o voo, né, com ele. Então, isso é um projeto que a gente considera que é um projeto piloto. A gente começa com a Covid-19, mas a gente quer expandir isso para outras bases de dados, para outras doenças e outros agravos que a gente faz o acompanhamento e o monitoramento. A gente enxerga que dessa forma a gente consegue ampliar nossa capacidade analítica, porque a gente consegue se desvencilhar, né, de processos tão manuais, tão artesanais, né, para que sobre tempo, de fato, para que a gente faça a análise de dados, né, e aí a gente consegue também ter uma maior autonomia no desenvolvimento das soluções, porque a gente consegue ter maior clareza das nossas necessidades e como demandar isso, né, aos nossos parceiros, e a ampliação do acesso para os dados para a sociedade, né, que na saúde existe muita proteção, né, em torno desses dados, um cuidado maior em cima desses dados, né, e a gente hoje acho que consegue olhar para isso de uma forma mais tranquila, com mais responsabilidade, mas também com mais segurança. Aqui a nossa equipe, né, que foi composta aí por Bárbara e Carol, da CEPLAG, George também da Secretaria, junto com Marília, né, que é nossa gerente de inovação. George é o responsável hoje pelas emergências em saúde pública da Secretaria. Gustavo, da ATI estadual, nossa agência de tecnologia, né, Vitor, nosso mentor, a quem eu deixo aqui nosso agradecimento, né, pela paciência que teve com a gente na condução desse processo, pela leveza, né, a gente já adotou Vitor, a gente não quer mais se separar de Vitor. E aqui, para finalizar, eu não poderia deixar de trazer a foto de uma parte da nossa equipe, né, dessas meninas que eu considero meninas que foram guerreiras, brilhantes, né, nesse desafio da pandemia, um trabalho super de bastidor, que ninguém enxerga, né, um trabalho que foi realmente muito miudinho, né, mas feito com muito cuidado, né, com muita responsabilidade, para que a gente conseguisse passar, né, a informação com a maior qualidade possível, né, para toda a sociedade pernambucana. E aqui eu finalizo com a frase de Marília, que faz parte da nossa equipe, né, o maior desafio de nossas vidas promoveu também a construção das maiores redes de colaboração, de inimagináveis iniciativas de pesquisa e impulsionou a transformação digital em todo o planeta. Mas, acima de tudo, nos transformou em agentes de colaboração e cuidado uns dos outros. E é isso, obrigada. Foi incrível essa jornada junto com a SGB e agora a gente quer botar o nosso foguete aí no mundo. Legal, Ilusca, obrigado. A gente agradece a participação de vocês e parabéns pelo projeto também. Legal essa percepção que vocês tiveram de que esse é só o começo,
para montar o foguete, né? Que esse é o ponto de partida, então parabéns. E agora a gente vai então para os comentários da banca, começando então ou pela Glaucia ou pelo Leandro, já que a gente inverteu essa ordem. Não, Leandro, vai lá, você foi o último e mais do que eu, vai lá. Então vamos lá. Ilusca, parabéns time. A gente chegou a trabalhar com outro time na outra secretaria, no outro laboratório, com outra secretaria de Pernambuco, e assim, é sempre bom ouvir como que vocês estão trabalhando com esses dados, com essas informações, e para mim, assim, independente do trabalho todo, essa motivação de vocês todo, em cima de todos os desafios, para mim, acho que já valeu, independente de qualquer resultado, mesmo sabendo que vocês têm resultados expressivos aí, para mim, essa união, essa junção de pessoas e essa capacidade de vocês de romperem desafios, para mim, assim, poderia parar por aqui, tá? Então, a primeira coisa, acho que o envolvimento de secretarias é essencial, achei muito bom, isso daí é importante para esse trabalho que vocês fizeram inicialmente de organizar esses processos, e mesmo com uma equipe de TI reduzida, dependência de outros atores e outras áreas, vocês passaram por cima disso, e uma coisa que a Fê falou é que, assim, quando tem um trabalho desse, vocês começam a ser notados, né? Vocês começam a mostrar a importância disso. Então, a gente sabe que na gestão pública isso é um problema. Para poder ter essa demanda do tempo, para poder ter esse investimento e tudo mais, às vezes a gente tem que provar o negócio. E todo mundo que está aqui hoje está provando que isso é possível, num curto espaço de tempo, reunir as pessoas, e vocês estão provando que sim, dá para fazer, mesmo com problemas, com recursos, e mesmo no meio dessa pandemia louca. Então, isso para mim é essencial quando vocês mostram que tem que existe a dificuldade, mas que tem essa necessidade e que vocês conseguiram superar. As informações estruturadas, vocês viram que não era um cenário só de vocês, né? Todo mundo fala isso, porque principalmente não é um benefício só de vocês trabalhar com isso, todo mundo vai ter esse problema, e não é só o setor público, tá? Todas as empresas que a gente trabalha, esse é o desafio inicial, então acho que faz parte do processo do aprendizado, eu acho isso muito bom. Fiquei feliz que vocês mobilizaram muita gente, eu vi ali acho que 70%, 300 pessoas, cara, isso é gigante, né? Quando você movimenta essa galera, isso é importantíssimo. O trabalho 24 horas para acesso de informação, a gente sabe bem como foi, né, Fê? Foram 3 meses de trabalho que a gente não tinha domingo, sábado, porque tem coletiva, tem imprensa, tem resultado, aí um é num dia, outro é no outro, recebe informação, um é na sexta, outro é na segunda, então a gente tinha que adaptar, e eu acho essencial esse trabalho de unificação de informações de vocês, e eu adorei o E aí bateu, porque é uma dor de todo mundo quando chega na hora de compilar esses dados, fala, e aí, deu certo? Não, tá tudo desestruturado, volta tudo de novo. Então, e aí bateu, acho que vira uma referência para todos os grupos. A solução de vocês está estruturada ali com plataforma, com o Data Lake que vocês mostraram, o BI funcionando. Indicadores, eu acho que é sempre um momento, quando você fala que você tem indicadores, é um momento que mostra que você passou pelas fases iniciais, porque você só chega nesse momento de ter indicadores tendo batido cabeça ali, então acho essencial. E a expansão de vocês, quando vocês falam que vocês querem expandir, é porque vocês pegaram gosto. E quando pegou gosto, não larga mais. Isso eu acho muito legal quando a galera mostra um projeto desse, que deu trabalho, que deu dor de cabeça, com um sorriso no rosto, emocionados e tudo mais, é porque deu certo. E a gente está falando de saúde, de vidas, então foi um momento diferente, a gente não está falando de, vamos entender melhor, vender mais, ou entender cliente, coisa que a gente está acostumado no dia a dia. Esse ano foi atípico, porque está todo mundo trabalhando com vidas. E quando a gente fala de saúde e vidas, a informação e a tomada de decisão é bem diferente, é muito mais específica. E o que vocês falaram ali, que vocês são agentes de transformação, eu acho que tanto vocês quanto todos os outros grupos, vocês já têm esse selo de agente de transformação, porque vocês já transformaram, vocês já mudaram, e agora vem o processo de legado, vem o processo dessa autoafirmação desse trabalho e do desenvolvimento, que vocês já fizeram o mais difícil. Que muitos anos a gente não viu isso acontecer, e agora a gente está vendo acontecer em 6 semanas, né, num curtíssimo espaço de tempo, que não é tempo que a gente coloca para planejamento de nenhum trabalho de produto de dados. Então, vocês estão de parabéns, fiquei muito feliz em ver o resultado de vocês. Eu acho que o Leandro trouxe isso, né, acho que vou destacar aqui um pouco, que não tem tempo bom quase, né, nesse lugar, é quase tudo só desafio, alguns desafios são, né, como você colocou, essa questão da dados não estruturados, eles nos apresentam de formas diferentes, eu acho que tem que valorizar a participação, assim,
não tem grau de complexidade, né? Porque a pandemia trouxe complexidade para todas as áreas dentro da gestão pública, mas a gente não pode deixar de destacar a linha de frente da saúde. Então, também entrar numa empreitada como essa, num processo como esse, no meio disso tudo, vale destacar positivamente, e o Leandro também comentou, mas que acho que assim, o grande lugar é possível fazer, os desafios são grandes, dá para ir cada vez um passo, cada passo te traz mais um resultado, e se te deixa, né, esse lugar da secretaria, de olhar da sua equipe, da equipe que você trabalhou, da equipe que trabalhou aqui no Social Good, e o que vocês já trouxeram para o resto do Estado, se deixa esse lugar do como faz diferença, assim, esse é um legado, né, assim, quanto de tempo de trabalho vocês vão poder ganhar, de qualidade de trabalho, de poder usar de forma mais inteligente o nosso tempo, né, e olhar que às vezes é isso, né? A urgência da gestão pública nos faz... eu não posso parar um mês para olhar uma coisa de organização de base de dados, mas se você tem resultados como esses que mostram que ter trabalhado um tempo com os dados trazem e colocam a gestão num outro patamar de qualidade, de entrega, acho que isso é muito simbólico e significativo. Assim, tá? Todo mundo de muito parabéns, como todos os outros times aqui. Bem, Ilusca, em vez de falar dos produtos de dados que estão bárbaros, né, da sala de situação, que eu acho que a gente conseguiu no laboratório inspirar vocês, eu queria dar parabéns pela coragem, porque vocês são um time de dentro da vigilância, e a gente trabalhou aqui em Santa Catarina 90 dias, aí Leandro, Thiago e nós, com os heróis da vigilância. Né? Então, assim, são 60 pessoas, 24 horas, 6 meses, 4.000 horas de gente que está na linha de frente. Então, assim, querer trabalhar com inteligência de dados, a gente tem 10 vezes mais valor. Vocês têm que trabalhar, aqui sem menosprezar nenhum trabalho, mas eu valorizo muito os profissionais da área da saúde, dos órgãos de saúde, da política pública da saúde, que se dispuseram a apresentar projetos para trabalhar com inteligência de dados. Eu vi aqui a Fernanda da Vigilância trabalhando 15 horas por dia. Uma coisa é a gente trabalhando 15 horas por dia, nós trabalhamos e viramos, DSB virou, SGB virou, a gente virou intersetorialmente, mas nós não estávamos lá atendendo as pessoas. E vocês estavam também atendendo as pessoas. Então, é isso que eu queria destacar, dizer que os produtos estão bárbaros, mas essa iniciativa, eu acho que ela muda para sempre, né? Ela muda para sempre a forma de ver o problema, né, de endereçar uma solução. Então, mega parabéns. Eu queria usar meu minuto e pouquinho final aqui, Thiago, para a gente fazer um agradecimento enorme à DSB, ao Leandro, o Bruno, o John e todo o time deles, que constrói conosco essa metodologia, essa comunidade, essa jornada. Fazer um agradecimento enorme à Gláucia, a Georgia, que nos provocaram a ter coragem de levar nossa metodologia para a política pública. Eu, particularmente, sempre achei que era esse o nosso propósito, mas precisava de um parceiro como vocês para nos desafiar. Né? E vai com medo mesmo, né? Porque esse laboratório a gente foi com medo mesmo, tá? E o Thiago é um baita corajoso, mas essa é a verdade. Né? Online, vai com medo, né? Vai na lógica do impossível, faz e acontece. Então, assim, agradecer os mentores, e aqui todos os 5 e todos os outros da nossa rede, em especial a Dinara, que é a mãe da Dierê, que também, além de ser nossa mentora do coração, nos ajudou a construir a comunidade e a metodologia. E convidar vocês para amanhã, a gente vai lançar uma nova etapa do Social Good. Nós vamos lançar uma plataforma de educação em dados, e o nosso propósito não é pequeno, como sempre, é um propósito transformador massivo de democratizar a educação em dados no Brasil, e vocês são o nosso time, a nossa jornada e a nossa comunidade. E a gente vai lançar uma série muito bacana também no YouTube, que chama Habilidados. Vamos levar isso, popularizar vocês conosco, né, com essa visão, com essa força, com essa intersetorialidade. Com certeza a gente vai muito longe. Então, assim,
todos os times, obrigada de coração por transformar todo aquele sonho que nós temos aqui em realidade. Hoje é um dia memorável. Muito obrigada. Obrigado, Fê. Obrigado à banca, a todos os presentes. A gente vai, então, chegando ao final desse momento. Aproveitem bem o restinho do festival. Pessoal, tem 3 dias ainda, hoje, amanhã e sábado. Então aproveitem com muito carinho e a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Um beijo e um abraço a todos. Tchau.